Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD. Pela graça de Deus e para a glória do nome do Senhor, hoje nós chegamos à terceira lição do terceiro trimestre de 2019 e com a ajuda do Senhor, nós estaremos falando sobre o despertamento renova o altar. Isso mesmo. Na lição de número 3, para o dia 19/7/2020, nós falaremos sobre o despertamento renova o altar. Este é o título da nossa lição. Amém? Mas antes de nós iniciarmos propriamente a nossa lição, eu já quero te pedir: gostou do vídeo? Já deixa o seu like, curta-o, faça seus comentários e principalmente compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. E claro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que nós postarmos aqui, tanto dos comentários das lições bíblicas da EBD, como também aulas sobre assuntos teológicos. Amém? Então, Deus te abençoe, vem comigo, vamos aprender em nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 30, nos diz o seguinte: Então disse Elias ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Eu vou repetir mais uma vez o título da lição, ou melhor, o texto áureo da lição. Então disse Elias ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 30. Amém? A verdade prática nos diz o seguinte: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Senhor. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Então é baseado nestas leituras que nós falaremos sobre o despertamento renova o altar. O texto base da nossa lição encontra-se no livro de Esdras, capítulo de número 3, versículos 2 ao 5, logo após, ainda capítulo 3, versículos 10 ao 13. Versículo 2 está escrito assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor. Holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta
voluntária ao Senhor. Versículo 10 ao 13. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilou com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Meus irmãos, pensando nestes textos e já em toda a lição, nós temos como ponto central, de forma muito clara, que Cristo, ele é o centro da nossa comunhão com Deus. Eu vou repetir mais uma vez este ponto central para que fique claro de forma muito simples. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Amém? Então guarde isto. Meus queridos irmãos, ao pensarmos no título da lição de hoje, o despertamento renova o altar, nós precisamos compreender de forma muito simples, mas o que caracteriza um despertamento espiritual. Além do mais, nós precisamos manter o foco, a atenção de forma muito clara, que todo despertamento sempre vai nos motivar a buscar incessantemente a comunhão com Deus através da pessoa bendita de Cristo. Além disso, ao estudarmos esta lição, nós também compreenderemos de forma muito clara que nem tudo que parece avivamento ou despertamento espiritual, na verdade, é um despertamento espiritual. Simplificando, esta lição contribuirá e muito para nos despertarmos em um período em que estamos vivendo uma situação um tanto quanto complicada. Mas, de forma bem simples, nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Ou seja, nós compreenderemos no final desta lição o que realmente caracteriza, evidencia, mostra-nos de que o despertamento realmente ele é autêntico. Quando nós falamos que ele é autêntico, nós queremos dizer quando é que esse despertamento é divino, é espiritual, vem de Deus. Ou seja, este fato, na verdade, trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se achegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem mais perto de Deus em uma comunhão profunda, em uma comunhão permanente e verdadeira. Sendo assim,
O comentarista da lição ele vai abordar este assunto dividindo a lição em 3 tópicos. No primeiro tópico da lição, ele vem falando que o despertamento conduz o homem ao altar. Deixa eu repetir mais uma vez. O despertamento conduz o homem ao altar. Antes de nós pensarmos no primeiro ponto deste tópico, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporciona. Nós precisamos entender mais o que é o altar. Na verdade, o altar ele era o centro da adoração a Deus. Era o lugar onde os homens ofereciam suas ofertas, seus sacrifícios a Deus. Logo, os judeus, quando estão retornando do cativeiro para Israel, com uma situação ainda muito complicada, muito difícil para eles, eles percebem a necessidade de, além de tantas coisas, mas priorizarem essa volta para o altar de Deus. No segundo tópico da lição, nós vamos observar que todo despertamento conduz o homem ao altar. Neste sentido, também perceberemos que todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Ora, quando observamos a Bíblia, perceberemos vários exemplos que comprovam isto. Vejamos alguns casos. O primeiro caso vai se dar no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. Isso está registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, versículos 16 ao 40. Neste texto, neste episódio, nós vamos observar o profeta Elias, o profeta de Deus, confrontando os profetas de Baal. Quando isto ele faz, a primeira coisa que o profeta de Deus fez foi reparar o altar que estava quebrado. Quando ele repara o altar que está quebrado, aí sim ele vai oferecer sacrifício a Deus e vai orar ao Senhor. Depois que o altar foi restaurado, depois que ele oferece sacrifício a Deus e ora ao Senhor, o Senhor responde às suas orações com fogo do céu. Quando o povo percebe tudo isto, o povo reconhece e vai gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Portanto, o despertamento decorreu, foi consequência do conserto do altar. Um outro episódio está registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 3, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá e já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Depois mandou purificar o templo, mandou tirar toda a imundície e, principalmente, mandou purificar o altar do holocausto, que havia sido substituído no reinado de seu antecessor Acais, por um altar construído com modelo copiado de Damasco, um altar profanado. Quando então os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. Ou seja,
o despertamento levou à reparação, à restauração do altar do templo do Senhor. O terceiro episódio, que mostra-nos que todo despertamento genuíno começa com a restauração do altar, nós vamos perceber quando os judeus voltaram do cativeiro. O que foi que eles fizeram? Construíram o altar sobre as suas antigas bases, do mesmo modo como manda a lei, e sacrificaram holocausto ao Senhor. A alegria do povo foi tão grande depois que eles perceberam isso, pois sabiam que novamente poderiam oferecer sacrifícios a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. Mas isso não aconteceu enquanto o altar não havia sido restaurado. Portanto, o culto a Deus, depois do altar restaurado, foi reestabelecido. O culto a Deus, portanto, havia recomeçado. Por fim, nós sintetizamos este tópico afirmando que todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. No segundo tópico da lição, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. De forma muito clara, de forma muito simples, todos nós sabemos que os sacrifícios realizados na antiga aliança, no Antigo Testamento, representavam o Cordeiro de Deus que salvaria o mundo. E aqui, no que diz respeito a este Cordeiro de Deus que seria oferecido para resgatar a nossa vida, nós temos a atuação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejamos agora qual foi o papel do Pai neste processo. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Adão e Eva haviam pecado, haviam se distanciado da presença de Deus, e disse o apóstolo Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Senhor Deus Pai, por sua vez, querendo trazer o homem mais uma vez para os seus braços, ele vai planejar a obra redentora com o sacrifício de seu Filho Jesus. Olha que Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer: na consumação dos séculos, Deus enviou o seu Filho. João, no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Mas além do Pai, nós temos também a atuação do Filho, do nosso Cristo, do Senhor Jesus. E qual é o papel dele neste processo? Ele entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos mais uma vez à presença de Deus Pai. Por fim, nós temos também a atuação do Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo?
o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos, tudo que se levantou contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Santo de Deus que Jesus se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo de número 14. Ainda pensando que Cristo ele é o centro da nossa comunhão com Deus, nós vamos aprender claramente que o Espírito Santo quer, pelo despertamento espiritual, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Neste sentido, nós vamos perceber que é o Espírito Santo que revela. Efésios capítulo 1, versículo 17. E de que maneira ele revela? Iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios capítulo de número 1, versículos 19 e 20. O Espírito Santo foi ele que revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Além disso, o Espírito Santo também ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Oh, glória! Era Jesus falando e o Espírito Santo trabalhando no coração daqueles homens. Além disso, o Espírito Santo também explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do seu brado: está consumado. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, está consumado, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando ao universo que um novo e vivo caminho havia sido consagrado pelo véu, isto é, pela carne do seu Filho Jesus Cristo. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou deles, sobre eles, em si mesmo. Por isso temos nele, em Cristo, a vitória. Pela fé em Cristo, sim, pela fé no Filho de Deus, nós poderemos vencer o mundo. Aliás, por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus, conforme nós verificamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 21, Isaías 53, 11, Gálatas 2, 16, Atos 13, 39 e Romanos 4, 22 ao 25. Além disso, é o Espírito Santo que penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. A luz da glória de Cristo revelada na cruz, repito, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, Isaías 6, 5 ao 7, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Aliás, é função do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme o próprio Senhor Jesus falou.
Por fim, nós podemos sintetizar este tópico dizendo que no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Portanto, não temos mais o altar como ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento, pois Cristo, ele é o centro do nosso louvor, do nosso culto, da nossa adoração, da nossa comunhão com Deus. No terceiro tópico da lição, nós somos advertidos a termos cuidado com as imitações. E por qual razão nós somos advertidos a termos cuidado com as imitações? É simples. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que indicam que são divinos, que são do céu, que são de Deus. Embora muitos falem que vivemos em uma época em que a igreja está vivendo um grande avivamento espiritual, que eu duvido muito. E porque nós precisamos ter cuidado, porque nós precisamos ter muito cuidado com as imitações. É simples, porque nem tudo que reluz é ouro, assim como nem tudo que parece despertamento espiritual de Deus é despertamento espiritual de Deus. E o que vai nos dizer se o despertamento é de Deus ou não? Observemos. A bem da verdade é que já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham aparência de sabedoria, aparência de devoção voluntária, a humildade em disciplina do corpo, piedade, amor, mas que não eram de valor algum, senão para a satisfação dos desejos da carne, para a satisfação do próprio eu. Um outro detalhe é que isso não vai apenas ficar no tempo dos apóstolos. Isso não é privilégio, eu não sei, enfim, apenas dos irmãos do passado. Não era algo que prejudicava apenas a estes. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Nestes movimentos pseudos espirituais, os pseudos avivalistas, eles têm até o poder de persuasão. Eles têm até a capacidade de fazerem o público rir com a unção do riso. Eles conseguem arrancar lágrimas, eles conseguem fazer o público chorar, pular. Pasmem, alguns conseguem até mesmo fazer com que o povo imite animal. Eu vou repetir. Eles chegam até mesmo a falar sobre a unção do leão, a unção, sei lá, de tantas coisas bizarras. Sabem, inclusive, imitar o batismo com o Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas estranhas. Isto parece ser movimento espiritual, mas não é despertamento espiritual. A terra é luz, mas não é ouro. Parece, mas não é. Um outro detalhe que queremos destacar aqui é que estes movimentos nós podemos refutar usando a Bíblia, porque o despertamento espiritual genuíno, bíblico, divino, ele tem características próprias. E quais são as características destes movimentos? É simples.
Esses pseudos movimentos espirituais, estes pseudos despertamentos espirituais, podem até apresentar características, aparência, podem parecer, mas não são. E como é que nós iremos identificar? É simples. Primeiro lugar, o verdadeiro despertamento espiritual desperta-nos para o culto a Deus. Não nos leva a shows. Nos shows dominam aplausos. Nos shows surgem vaias, gritos, assobios, até mesmo, olha o absurdo, bebidas alcoólicas. Os jovens ou adultos, ou seja, quem quer que seja, se requebram de modo sensual enquanto os hinos estão sendo entoados. Aliás, nestes shows gospels, o centro da atenção não é Deus, é o homem, é o artista, é a estrela. Logo, o Espírito Santo está ausente, não está na direção deste movimento. E como nós sabemos, todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas não sai do lugar. Já o verdadeiro despertamento espiritual, o centro das atenções não é o homem. O centro das atenções é Ele, o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Jesus Cristo. Nos cultos há quebrantamento de espírito. Nos cultos há busca incessante pela santificação. Nos cultos há rendição de louvor autêntico ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, rejeitemos as imitações e ofereçamos a Deus um culto genuíno, pautado na sua palavra, onde quem deve brilhar, quem deve receber glória, quem deve receber adoração é só Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, já dizia o apóstolo Paulo. E aqui nós queremos sintetizar este tópico dizendo o seguinte: o estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm as características do verdadeiro despertamento espiritual. E assim nós finalizamos a nossa lição, a terceira lição, o despertamento renova o altar, dizendo que o verdadeiro despertamento espiritual, ele é fruto de um coração arrependido, voltado para Deus, coração este que deseja ardentemente ser cheio do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, precisamos urgentemente de um verdadeiro despertamento espiritual, pois precisamos, mais do que nunca, aproximar-nos de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Nós finalizamos esta lição, mas nos encontraremos na próxima lição de número 4, quando falaremos sobre a construção do templo enfrentou oposição. Muito obrigado, Deus os abençoe, a paz do Senhor.